É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Vivemos uma situação caricata. Tivemos eleições há pouco mais de um ano e é manifestamente cedo para fazer um balanço deste governo. Mas Luís Montenegro, talvez por sentir que é mais fácil apostar na vitimização numa campanha do que numa comissão parlamentar de inquérito onde se debatem factos e provas, talvez porque o dinheiro distribuído e a boa situação económica possam ter prazo de validade, impôs, através de uma moção de confiança, que sempre soube ser inviável, uma nova ida às urnas. Não tenho grandes ilusões. É praticamente impossível debater outra coisa que não seja a Spinum Viva e temas conexos. Até porque os programas de governo foram apresentados há um ano e dificilmente mudaram radicalmente. Porque um ano é pouco tempo para balanço. Porque não houve um bloqueio à governação, como um chumbo do orçamento, ou a aprovação de moções de censura, como aconteceu na Madeira. O que estava a correr bem, que era a economia, continuou a correr bem. E o que estava a correr mal, que é a habitação e o SNS, piorou ainda mais. Ainda assim, queremos, aqui no Perguntar Não Ofende, contribuir para o debate possível, fazendo o balanço possível das opções económicas e fiscais do governo, passando os olhos pela crise da habitação e procurando as continuidades num país que, com 3 eleições em 4 anos, viu a sua economia crescer ao dobro do ritmo da zona euro. E falaremos do que mudou para Portugal e para a Europa com a chegada de Trump à Casa Branca, o início de uma guerra tarifária que não sabemos ao certo até onde nos levará e a decisão da Europa se rearmar, dirigindo para aí investimentos públicos. Para passarmos em revista os debates que poderíamos ter nos próximos 2 meses, convidei Ricardo Paes Mamed, economista, diretor da Escola de Tecnologias Digitais Aplicadas do ISCTE, doutorado pela Universidade de Bocconi e docente desde 1999 nas áreas de Economia de Política Internacional, Política Industrial e de Inovação e Avaliação de Políticas. Foi membro do Conselho Económico e Social, coordenador do Núcleo de Estudos de Avaliação do Observatório do CREN e diretor de Serviços de Análise Económica e Previsão do Gabinete de Estratégias e Estudos do Ministério da Economia. Antes de tudo isto, é uma voz lúcida e heterodoxa no debate público sobre política económica. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado, Ricardo, por teres aceitado este meu convite. Antes de tudo, para começarmos, quero fazer uma pergunta sem uma relação direta com a economia, mas para podermos almofadar este debate. Achas que será possível nesta campanha, um ano depois das eleições, fazer outro debate que não seja sobre Luís Montenegro e os seus negócios? Obrigado pelo convite, Daniel. Acho que sim, e até diria que acho provável, ao contrário de ti, que estás muito pessimista em relação a isso, por 2 motivos. Primeiro parece-me que nenhum dos 2 principais protagonistas, ou seja, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, têm grande interesse em fazer da campanha eleitoral um debate sobre questões éticas. Isso eu concordo contigo. O problema é que não são os 2 protagonistas que mandam na campanha. Pois, é verdade, mas eles vão ter uma voz muito, muito importante e eu acho que, quer dizer, o Chega terá muita vontade, como é óbvio, de chafurdar em qualquer coisa que soa sangue, mas apesar de tudo, há vários partidos, haverá vários debates. Se houvesse um interesse muito forte dos principais protagonistas políticos em fazer um discurso todo centrado nisso, acharia mais provável. Portanto, não me parece. Mas há um segundo motivo,
que é, apesar de só ter passado um ano, nós estamos a viver uma realidade que não é exatamente a mesma que vivíamos há um ano. Mas Portugal pesa alguma coisa nessa realidade para ter que tomar decisões? Quer dizer, há uma sensação que não existia há um ano, que é o mundo está em mudança muito acelerada. Para ser sincero, eu acho que o mundo já estava numa mudança muito acelerada há muito tempo, só que a eleição de Trump, a posição que Trump tomou em relação à Ucrânia, a reação que a União Europeia teve em relação à posição de Trump na Ucrânia, aquilo que se está a passar em Gaza, o aumento e visibilidade que ganharam os conflitos comerciais neste contexto, tudo isto dá um sentimento de incerteza, instabilidade e de urgência na resposta política, que mesmo que Portugal tenha muito pouco a dizer, eu acho que vai haver uma tendência natural para alguns dirigentes políticos quererem marcar a sua diferença face a isto. Tipicamente eu acho que a direita, quem está não é por ser a direita, é por estar no governo. Acho que quem está no governo vai tender a explorar mais isso, porque tem informações de dentro e vai mais facilmente querer dizer que tem vindo a participar em discussões sobre isto e tal. Há um tempo tem o problema. Exato, era o que eu ia dizer a seguir, é a resposta que vai ter por parte do líder do PS, é faltou às reuniões, etc. Mas isso não é que isso tenha muita, não é que isso tenha não relevância é uma coisa, do ponto de vista, mas do ponto de vista da imagem tem. Exatamente, não é uma coisa que tem um impacto muito grande, mas portanto eu acho que de facto o clima não é igual. Até me atrevo a dizer que há algumas áreas em que talvez haja algumas alterações de posição de fundo, do ponto de vista programático, entre os principais partidos a disputar o governo. E o PS. Sim, e nesse sentido, e além disso, quer dizer, aqui o SNS que tu referias na introdução faz mesmo uma diferença muito grande. Porque o PSD, antes de ter programa do governo, programa eleitoral, tinha um programa de emergência para o Serviço Nacional de Saúde. E tinha prometido que em 60 dias apresentava esse programa e que em 6 meses resolvia os problemas da saúde. E objetivamente os problemas da saúde não estão resolvidos. É irrelevante saber se o facto de se terem tido 3 diretores executivos do SNS ou de terem criado a instabilidade que criaram ao nível da orgânica do SNS foi irrelevante ou não, ou se os problemas existiriam. Mas em houve uma qualquer caso. clarificação, parece-me a mim, apesar de eu achar que a clivagem entre eu nem estou sequer a falar só das PPPs, porque acho que nós concentramos demasiado nós no debate político, na questão quase simbólica, não é simbólica, ela é importante, mas das PPPs, quando a privatização da saúde até se faz mais por outras vias do que propriamente das PPPs, não é? Há vias bem mais eficazes e escondidas, mas parece claro, este governo é talvez o mais claro até hoje, no programa, eu não lhe vou chamar privatização da CNS para não criar aqui mas de aumento do recurso, apesar do Partido Socialista também ter recorrido muito ao privado, mas disso não ser já, como era com o Partido Socialista, apresentado como uma mera um recurso, não é? Mas como um programa político. Certo, mas isso não é de hoje. Eu não acho que haja uma novidade em relação a isso, e acho que isso já era muito visível nas últimas eleições. O que eu estou a dizer que há de novo, e a pergunta era essa, até que ponto é que estão criadas as condições para haver discussões novas. Assim, o PSD, um dos grandes trunfos que teve nas eleições anteriores foi haver uma constatação que o Estado do SNS era muito débil e a sua afirmação de que seria capaz de resolver esses problemas num curto espaço de tempo. Há Trump, não é? Em 24 horas acaba a guerra. Mesmo não sendo 60 dias, passou um ano. A verdade é que passou um ano e não só não se notam diferenças, como os problemas se agravaram, como hoje dificilmente alguém acredita que o PSD tenha maior capacidade do que o PS teve para resolver a situação. E numa área muito sensível. E numa área muitíssimo sensível. A maior parte das pessoas não conseguem acompanhar a discussão sobre se é benéfico ou não é benéfico o maior recurso aos privados. Mas o que sabem, objetivamente, é que os problemas não ficaram resolvidos. Isso também abre um novo espaço para se discutirem mais coisas de fundo. Comecemos então, entrando no internacional, porque tu falaste sobre isso, é de facto a grande mudança neste ano, o contexto. Apesar de as coisas nunca começam
quando nós falamos, a queda do muro não aconteceu em 89, não é? Mas este vai ser um momento provavelmente recordado como uma mudança radical na situação internacional. Começamos pelo plano de rearmamento apresentado por von der Leyen, que aponta para um aumento da despesa militar de cada país em 1,5% da sua riqueza. Em Portugal seriam mais 4.500 milhões de euros, mais ou menos a despesa em educação se tirarmos as universidades. Depois da austeridade por causa das regras orçamentais, vem uma nova vaga de cortes sociais para conseguir redirecionar esta despesa. Isso não é necessário, é possível, como é dito, não, nós podemos aumentar a despesa e garantir armamento e garantir o Estado Social. Bom, há aí muita coisa. Em primeiro lugar, não há nenhuma obrigação dos Estados-membros da União Europeia fazerem um aumento de 1,5 pontos percentuais do PIB na sua despesa com armamento ou com defesa, como lhe quisermos chamar. A União Europeia, de acordo com os tratados, de acordo com o Tratado da União Europeia, não tem atribuições na área da defesa e, portanto, é uma área de soberania exclusiva, de responsabilidade, de competência exclusiva dos Estados-membros e, portanto, os Estados-membros fazem aquilo que decidirem fazer. Podem assumir compromissos ou não assumir compromissos. Isso pode mudar, não é? Não pode mudar sem mudarem os tratados, e acho que concordamos que a possibilidade disso acontecer é muitíssimo limitada, a não ser numa reconfiguração da União Europeia, que um dia pode acontecer, mas no momento atual eu acho que não deve ser algo que coloquemos no cenário. E, portanto, o que nós estamos aqui a discutir é só e apenas se o Estado português pretende assumir um compromisso de aumentar em 1,5 pontos percentuais, se fosse no valor que se espera que o PIB tenha em 2025, como tu dizias, 4,5 mil milhões de euros, as suas despesas militares. E eu, francamente, não acho que isso vá acontecer. Não acho que nenhum partido em Portugal se queira predispor a isso, independentemente dos impactos orçamentais, porque, inclusive, é questionável onde é que Portugal pode gastar de forma útil um montante tão elevado de dinheiro em defesa. Isto é, se nós fizermos as contas ao que custaria, por exemplo, renovar a frota de caças-bombardeiros. Temos F-16 muito antigos. Até agora falava-se em comprar os F-35, se não for F-35 outra coisa qualquer, mas renovar a frota dos caças-bombardeiros e efetuar todas as despesas que estão previstas na lei da programação militar, isso não atinge 4,5 milhões de euros, mil milhões de euros, sendo que 4,5 mil milhões de euros seria todos os anos. Não é um aumentar este ano e para o ano voltamos a 1,5. É todos os anos termos um volume destes. E eu, francamente, não estou a ver onde é que se gasta esse dinheiro. E nem sequer estou a ver que, mesmo que inventássemos gastar esse dinheiro, que alguém consiga dizer que faça sentido, não apenas do ponto de vista militar, mas até do ponto de vista económico ou científico. A gente já lá vai. A gente já lá vai. Mas, portanto, a primeira mensagem é: eu não acho que estejamos a falar nesse valor. Acho expectável que haja um esforço, seja o governo do PSD, seja o governo liderado pelo PS, há expectável que haja um esforço para se atingir uma despesa militar em percentagem do PIB próxima dos 2% do PIB, não apenas por causa das pressões internacionais. Também é possível, que tu estás a falar de Portugal isolado, não é? Mas também é possível que os próprios instrumentos europeus, aliás, há sinais disso, como o fundos de coesão serem utilizados para despesa militar, comecem eles próprios a direcionar o nosso investimento para aí. Os fundos da política de coesão são sempre decididos pelo Estado, não são pelos Estados, não são decididos. A União Europeia não pode gastar em defesa, não tem como. A União Europeia tem um fundo para investimentos na área da defesa que é relativamente limitado. Basta olharmos para aquilo que foi o programa que a Presidente da Comissão Europeia apresentou. Anunciou um pacote de 800 milhões de euros, em que basicamente os 800 mil milhões de euros, em que basicamente o grosso dessa despesa é a despesa dos Estados-membros. Só 150 mil milhões de euros é que seriam despesas por parte da União Europeia, e mesmo assim através de apoios que são dados a financiamentos privados e, portanto,
Ou o que poderia haver eventualmente era uma coisa parecida com o PRR, que é a criação de um fundo, emissão de dívida, que continuava a ser dívida que os Estados iriam suportar, mas iriam suportar a custos muito mais baixos por ser emissão de dívida europeia e porque iriam pagar em larga medida. Mas a minha pergunta sobre o Estado Social, eu já percebi essa tua... Mas, Daniel, mas a minha questão tem a ver, vai ao encontro disso. Estás só a falar de Portugal, mas eu agora estou a falar mesmo também no plano europeu. Se mas isto que pode mudar aquilo que nós chamávamos, eu já utilizo o passado, modelo social europeu. Ou seja... vai depender de muitas coisas e acho que aqui a questão crucial é perceber para onde é que isto está a caminhar. Neste momento custa-nos ainda muito a aceitar, e eu ainda não estou a dar isso como certo, que a União Europeia não é a União Europeia, porque a União Europeia não é sujeito político para estes efeitos, que as lideranças, as grandes potências europeias estejam efetivamente a preparar-se para um conflito armado com a Rússia. Achas que é necessário este investimento nas armas? Tu para não te preparares, isso agora levanta outra questão, que vamos ir desviar-nos um bocadinho da economia, mas... Sim, mas podemos falar sobre isso. A razão, nós tivemos a Guerra Fria, não teve uma guerra porque havia dissuasão, nesse caso dissuasão nuclear, não é? A melhor maneira de não ter uma guerra geralmente é preparar-te para ela, não é? Sim. Se nós quiséssemos... E a minha pergunta é, isso aliás prende-se até com a pergunta seguinte que eu te vou fazer, já mais do ponto de vista da Europa. Se podemos dizer, nós não queremos depender dos Estados Unidos e sobretudo da deriva, que a mim não me parece passageira, dos Estados Unidos, e no entanto não pensarmos a Europa, que é um bloco político, mesmo não sendo, como tu dizes, um sujeito político, é de facto um bloco político frágil, com as suas características específicas, não ter ela própria instrumentos de defesa, mesmo sejam os vários nacionais, mas que permitam... Há aqui um risco que isto é um tema por si só muito complexo, não é? Que corremos risco só por isso falar... é que eu disse, tens a certeza de que não sei se querem por aqui. Só falar sobre isso, deixa-me tentar ser sintético sem perder o fio à meada, que eu acho que aquilo que eu estava a tentar desenvolver sobre o impacto orçamental do investimento em defesa em Portugal, acho que é uma coisa que vale mesmo a pena nós falarmos sobre opções até de política económica em Portugal e sobre o impacto do Estado Social. Eu avancei porque eu ainda vou ao impacto económico do Então, mas deixa-me tentar responder a isso, sabendo tu muito bem que eu não sou um especialista nessa área, e, portanto as minhas opiniões aqui valem ainda menos do que valeriam noutras circunstâncias ou sobre outros temas. Em primeiro lugar, o volume de despesa militar nos Estados... Muitas vezes as pessoas dizem que a Europa gasta muito pouco em defesa, comparado com a Rússia e com os Estados Unidos. Não é verdade. Não é verdade. A Europa tem um volume de investimento em defesa que é 3 vezes aquilo que a Rússia gasta. A Europa gasta mais em defesa do que a China gasta. E se... Estamos a falar em porcentagem do PIB. Não estamos a falar em porcentagem. O problema é que se for em porcentagem de PIB gasta pouco, mas interessa-me pouco a porcentagem de PIB, porque eu não dependo eu não preciso de mais armas por ter mais PIB. Por ter mais PIB, eu tenho uma determinada área para proteger e, portanto, tenho os meus movimentos no território e o tipo de proteção que eu tenho de fazer nas suas várias frentes, aéreo, aquático, terrestre, telecomunicações, o que for, cibersegurança. Gastará mais também por uma questão de economia de escala, ou seja, o facto de serem vários Estados eu já lá irei. Poderíamos dizer, eventualmente, que gasta mais porque o custo da mão de obra é maior na Europa, mas nem sequer isso é muito válido, porque cada vez mais as despesas militares que contam são despesas de natureza tecnológica, equipamentos tecnológicos. Que é caro em todo Portanto, a primeira coisa que nós temos de perceber é a Europa como um todo. Se quiséssemos pensar a Europa enquanto bloco político, que eu até isso ponho em causa. Eu também. Mas se quiséssemos pensar, fazer esse exercício... É um híbrido, vá. A União Europeia tem volume, ou o conjunto dos países da União Europeia, todos juntos, têm volumes de despesa militar que não são inferiores àqueles que a Rússia tem. E usa-se muito esta coisa de dizer há mais batalhões na Ucrânia do que na Alemanha, ou coisas assim. Se considerarmos o conjunto da União Europeia, a capacidade militar europeia hoje não é de todo inferior, pelo contrário, à Rússia. Em termos de despesa, como eu disse, é 3 vezes mais. É difícil pensar o que é que a Rússia tem. Tem armas nucleares e tem uma eventual
menor resistência da sua população a um conflito armado do que a Europa tem. A Europa, o que tem fundamentalmente é ter desistido de ter uma estratégia, quando volto a dizer Europa, estou a falar no conjunto dos países da União Europeia. Os conjuntos dos países da União Europeia têm abdicado ao longo de décadas de ter uma abordagem comum à defesa europeia, tendo delegado essa defesa nos Estados Unidos em larga medida. Mas acho que é sobretudo uma questão política, mais do que próprio. Não, acho que é uma questão política e também é uma questão, quer dizer, há uma questão política que depois tem impactos na organização militar. Porque quando se diz que a Europa tem 20 e tal carros de combate de formas diferentes e tem... É verdade. E portanto pode haver coordenação militar, mas independentemente, agora não estou a perguntar se concordas ou discordas. Não, mas eu concordo. Eu acho que um sistema europeu de defesa. Eu acho que é um erro. Não é a mesma coisa que um exército. Eu sei que não é um exército europeu, sei que não estás a falar de um exército europeu. Eu acho que é um erro tremendo, mas mesmo histórico, a União Europeia estar a meter-se em questões militares. Não, mas eu disse um sistema... Mas eu não estava a dizer sobre o que tu estavas a dizer. Um sistema de defesa europeu... Mas tu percebes, Daniel, Então vou sublinhar. Eu não estou a falar da União Europeia. Eu sei inclui a Noruega, não inclui a Hungria. Eu sei o que tu estás a dizer, mas também sei que tenho assistido nos últimos meses a todas as lideranças europeias a terem discursos sobre a situação militar. E em particular a senhora von der Leyen, que acha, que neste momento considera que um papel fundamental que tem é ter pronunciamentos sobre a questão militar e sobre a questão da defesa da Europa. E eu acho que é um erro trágico para a União Europeia, trágico mesmo, estar a meter-se em questões geopolíticas e militares. Porque a União Europeia tem já muitas dificuldades em conseguir ter níveis mínimos de consenso e até de legitimação em questões económicas e financeiras e sociais, se vai tentar meter numa área em que os interesses dos vários países são efetivamente distintos. Não vale a pena pensarmos que os interesses dos 27 países da União Europeia, do ponto de vista de defesa, são convergentes, porque não são, e a União Europeia, ao meter-se nestas áreas, arrisca-se a estar a cavar a sua própria sepultura. Tu fez confusão que o debate começasse pela fatura, sem que sequer houvesse uma discussão do que acontecerá à NATO, do que é que são as políticas de alianças dos europeus. Fez muita confusão. Começou-se logo, é estranhíssimo, começou-se logo a falar de quanto é que se vai gastar, como economista, sem a parte da política, não é? Quer dizer, antes de chegar à parte da minha preocupação enquanto cidadão, digamos assim, estas coisas não se separam, mas enfim, enquanto economista, sempre que me dizem é preciso dinheiro, eu tenho que perguntar para quê, não é? E aquilo que quando eu olho para os números e vejo a Europa a gastar muito mais dinheiro do que a Rússia em armamento, eu quero que me expliquem muito bem porque é que precisamos de aumentar tanto mais os recursos para gastar em armamento. Mas depois vem aquilo que tu dizes, quer dizer, qual é a estratégia da União Europeia em relação à Rússia? Não é da União Europeia, eu próprio estou sempre a cair nisso. Dos países europeus em relação à Rússia, qual é o seu objetivo? Então, resumindo, quer do ponto de vista português, quer do ponto de vista europeu, porque as questões não são exatamente as mesmas, isto põe em causa ou não põe em causa o Estado Social? Esta escolha? A resposta é: depende do volume financeiro que no final for alocado a estas áreas e depende da forma como os Estados decidirem resolver esse assunto. Vai haver Estados, eu tenho a certeza, que vão optar por aproveitar isso como uma desculpa para dizer às pessoas, como já se tem ouvido: meus amigos, não há nada a fazer, temos de enfrentar um risco de vida, de sobrevivência e, portanto, temos de abdicar do nosso bem-estar. Não teremos hospitais se formos invadidos pela Rússia. Já ouvi, acho que foi contra o Figueiredo. Várias vezes houve várias pessoas a dizer isso. Agora, a forma como tradicionalmente as guerras são financiadas não é através do corte noutras áreas, até porque isso é meio caminho andado para roubar a legitimidade ao poder instituído. Ou através... E dá vitórias aos inimigos, aos aliados dos inimigos, que exatamente. Aquilo que eu já chamei a quinta coluna. Exatamente. E portanto, as duas formas tradicionais é um aumento da dívida ou o aumento dos impostos, e às vezes as duas coisas em conjunto. Tendo em conta que a União Europeia tomou esta decisão de não contar para o cálculo da dívida, para as metas da dívida e do déficit, as despesas militares, a minha expectativa é que seja essencialmente através do aumento da dívida, embora eu acho que ao nível dos impostos há margem também para o fazer. Durante a Covid, que falemos agora do impacto económico, durante a Covid, a incapacidade industrial da União Europeia ficou bastante evidente.
E não faltaram líderes a falar da reindustrialização. Aliás, um assunto que se manteve, o assunto sim, propriamente as políticas parece-me que não. Ficou tudo na mesma. Poderá ser a indústria militar o catalisador desta recuperação? Poderemos ter aqui uma oportunidade nascida da necessidade? Eu acho que a reindustrialização é um tema que voltou efetivamente para a agenda e, portanto, foi um dos grandes contributos do Covid. Na verdade, esta discussão já vem pelo menos da crise financeira de 2008, 2009, que a necessidade das economias estarem menos dependentes do sistema financeiro e reforçarem as suas capacidades produtivas já vem desde então. Até porque a própria crise do subprime e a sua difusão internacional pôs em causa a sustentabilidade de alguns setores muito importantes do ponto de vista industrial. Lembremos do resgate que a administração Obama fez aos grandes produtores de automóvel, que sem esse resgate teriam falido naquele momento. E houve também, por exemplo, grandes problemas com o setor da microeletrónica. Portugal tinha uma grande empresa de microeletrónica de propriedade alemã que fechou nessa altura e, portanto, grande parte dos debates já vem de trás. O que a pandemia fez, como todos nos lembramos, foi tornar claro o risco associado a uma dependência excessiva das cadeias mundiais de produção, porque a qualquer momento, se as fronteiras fecham por qualquer que seja o motivo, naquele caso foi a pandemia, poderia ser outro qualquer, torna-se muito difícil a vida dos países e a sustentabilidade de uma série de setores que dependem de componentes que vêm de outros países e, portanto, passou a haver uma consciência clara de limitar o grau de dependência em determinadas áreas face a outros países. E isso veio para ficar. Eu não creio que isso tenha sido ultrapassado. E a indústria militar é uma área que pode ajudar ou não? Já ouvi dizer, não, porque a indústria militar precisa, não sei se isto é uma leitura simplista, precisa de guerras, senão não tem onde escoar os seus produtos. Há um momento que não, mas não sei se é assim. Quer dizer, eu acho que há aqui um problema de economia política que basicamente é quando nós começamos a ter um setor militar, setor de produção para a área militar que ganha muito poder financeiro, começa a ter influência política e efetivamente a sustentabilidade dos lucros a longo prazo dos empresários da área militar dependem da existência de guerras e, portanto, a discussão que se faz sobre o complexo militar industrial dos Estados Unidos desde há muitas décadas tem a ver com isso. Aquelas pessoas enriquecem quanto mais pessoas forem mortas em campo de batalha e, portanto, não há muito a fazer em relação a isso. Agora, há despesa militar que não tem a ver diretamente com a guerra. E voltando, que é mesmo de defesa, não é? E voltando um bocadinho ao caso português, a mim não me choca nada que Portugal gaste mais 0,5% do PIB no setor militar. Eu olho para a lei de programação militar, olho, por exemplo, para os aviões de transporte de carga que estão previstos para substituir os antigos C-130, ou os navios patrulha, que são fundamentais para um país que tem a área... Nós temos muito investimento a fazer na área marítima, sobretudo. E que são questões mesmo de defesa. Quer dizer, Portugal atualmente é ancorador de uma série de cabos de fibra óptica de natureza transcontinental. Que é fundamental do ponto de vista estratégico. Tem um interesse estratégico, podemos discutir o que é que podemos fazer com ele, qual é o interesse que temos nisso, mas a verdade é que isto existe neste momento e se houver algum problema com esses cabos de fibra óptica, isso vai neste momento já começa a ter efeitos relevantes na economia portuguesa. Portanto, é uma... E até europeia, não é? E até europeia, claro. Por aqui passam parte das ligações transatlânticas. E a área militar, o setor da defesa, incorreu nos mesmos problemas que todas as outras áreas do setor público incorreram durante esta década de subinvestimento público, não é? De quase ausência de investimento público. Há investimentos no setor militar que são fundamentais e, portanto, não me choca que os níveis de investimento público nessa área sejam maiores do que têm sido. Mas agora, são reprodutivos do ponto de vista económico ou não? É assim, reprodutivos para quem? Quase todas as despesas militares que se possam fazer no continente europeu têm impactos muito relevantes na economia francesa, na economia alemã e na economia britânica. E achas que parte da pressão para o suposto rearmamento resulta disso? Quer dizer, Macron neste momento é um embaixador da indústria militar francesa por todo lado. A visita de Macron em Portugal, parte dela foi para vender material militar. Quer dizer, e portanto, agora, uma coisa é pensarmos isso à escala europeia. Nós pensamos a nível europeu, esquecemos quando pensamos a nível europeu
os produtores de carros de combate, os produtores de radares. E isso não é isso que eu estava a perguntar, se isso não é uma oportunidade para Portugal de fazer algum... É que tu não perguntaste para Portugal, tu disseste é uma oportunidade ou não, e a oportunidade para a Europa existe. Pronto. Isto é, eu não tenho dúvida nenhuma que o desenvolvimento económico e tecnológico europeu tende a beneficiar com investimentos no setor militar. Se beneficia muito ou pouco e quais são os impactos a longo prazo depende depois qual for a gestão geoestratégica e até que ponto é que isso vai dar origem em termos de uma Europa que quer participar em tudo que é guerras. Para Portugal, os impactos, nós devemos ter consciência disto, os impactos são extremamente limitados. Depende muito das áreas. Se pagarmos a fatura, estamos a pagar uma fatura de uma coisa em que seremos exclusivamente clientes. Não podemos generalizar. Sim. Nós temos mesmo de olhar para os detalhes. Eu vou dar 2 exemplos que são relativamente simples de perceber. Se nós comprássemos, se gastássemos os 4,5 mil milhões de euros por ano na compra de F-35, que são caças bombardeiros, e que nós estamos a precisar mais cedo ou mais tarde, os F-16 têm 40 anos, mas eles mais cedo ou mais tarde têm de ser substituídos, Portugal não ganharia nada com isso. Zero. Porquê? Porque neste momento deixou de haver uma coisa que existia no passado, que é a possibilidade de exigir contrapartidas. Tu compras caças bombardeiros e exiges à empresa que te os fornece, agora têm de vir abastecer-se no mercado nacional de algumas coisas. Isso passou a ser proibido pelas regras de concorrência europeia. E, portanto, Portugal neste momento não vende nada para quem produz os F-35, ou praticamente nada. E não há nenhum motivo para um produtor de caças bombardeiros que trabalha com um conjunto de fornecedores há muito tempo, que são de qualidade, que têm os preços que querem e tal, para de repente substituí-los por produtores portugueses só porque nós dizemos olha, façam lá esse jeitinho, porque isso não é sequer permitido. E, portanto, e mesmo que fosse permitido, demoraria muito tempo até conseguirmos entrar, porque são áreas que têm níveis de exigência de qualidade e de confidencialidade e de questões de segurança enormes. Portanto, se nós gastarmos o dinheiro todo em F-35, gastamos muito dinheiro e quem os produz vai ficar muito contente, o que isso fica na economia nacional é praticamente nulo. Se, pelo contrário, gastarmos em barcos patrulha, os navios patrulha neste momento estão a ser produzidos nos taleiros de Viana do Castelo. Ou até o KC-390, que é o avião de transporte de carga que vai substituir os C-130, é um avião que envolve um centro tecnológico português que desenvolveu parte dos componentes para o avião e que tem boa parte do que é produzido nas antigas fábricas da Embraer, que entretanto foram vendidas a uma empresa espanhola em Évora, mas que continua a produzir em Évora. Ou seja, não é irrelevante sabermos em que é que se gasta. E deve ser até determinante, não? Ou seja, é absolutamente determinante, por 2 motivos. Para escolher fazer os investimentos que sejam reprodutivos no país. Não é só reprodutivos, claro, que sejam necessários. Sejam necessários do ponto de vista militar, que respondam às necessidades, mas ter uma conversa tão abstrata como devemos ou não gastar mais dinheiro em defesa e se isso faz bem ou não à economia... eu sou obrigado a perguntar sempre em quê, não é? Em quê e como. Vamos passar ao impacto que podem ter a guerra tarifária na economia nacional. Que impacto é que pode ter? E já agora na europeia, que os sinais estruturais já não eram de grande saúde antes disto. Que impactos têm a nível europeu e a nível nacional? Que achas que podem ter? Olha, nós neste momento ainda estamos numa fase que não é propriamente, ainda não estamos propriamente numa guerra comercial. Nós estamos num aquecimento de uma guerra comercial. Os Estados Unidos... Pode arrefecer ou aquecer? Ainda. Sim, quer dizer, não se sabe muito bem, quer dizer, tem todos os riscos de escalada são muito grandes. E já estão a ter impactos económicos e neste momento os únicos impactos económicos relevantes que nós devemos falar têm a ver com esta incerteza, com a incerteza sobre como é que se isto vai escalar ou não. Porque vamos lá ver, os Estados Unidos impuseram taxas alfandegárias sobre a importação a partir da Europa de aço e alumínio. Mas vamos lá ver, o aço e o alumínio não são propriamente o grosso das exportações europeias. E a União Europeia respondeu com taxas alfandegárias que têm o mesmo impacto económico sobre as calças de ganga e a manteiga de amendoim. Pronto, e as Harley Davidsons e o whisky bourbon.
Mas quer dizer, nós não estamos a falar ainda, embora algumas destas coisas sejam desenhadas de forma precisa para magoar onde dói mais, que é se o presidente Trump tem uma base de apoio num determinado estado que é muito produtor de um determinado produto, pode ser boa estratégia pôr ali as taxas alfandegárias, que é para criar descontentamento e haver pressão sobre a administração. Mesmo que não tenha um impacto global muito grande, pode ter um impacto num conjunto de atores que são influentes por um motivo ou por outro. Mas nós ainda não estamos numa fase de grande conflito comercial, mesmo, por exemplo, entre a União Europeia e a China. A União Europeia, ao contrário das taxas do aço e do alumínio dos Estados Unidos, que me parecem muito pouco razoável, acho que faz muito pouco sentido para os interesses dos Estados Unidos colocá-las. A União Europeia colocou taxas sobre os veículos elétricos sobre a China. Tenho escrito bastante sobre isso várias vezes. E que eu acho que tem racional. Acho que tem racional. Está um assunto que divergimos. É um convite para a União, para a Europa adiar a sua modernização da sua própria. Isso, mas é que agora. Eu não estou a falar das tarifas em geral, estou a falar dessa tarifa especial. Eu sei. Associada ao adiamento do fim do motor a combustão. Certo, eu percebo o teu argumento. As duas coisas juntas dizem nós queremos ficar para trás. Eu poder-te desenvolver um bocadinho porque é que eu acho que existe um racional, existe alguma justificação para fazer isso, mas aqui o que eu queria sublinhar é a ideia de até que ponto é que estamos numa guerra comercial. Sabes como é que a China respondeu a isto? A China impôs taxas alfandegárias sobre o conhaque e sobre os produtos lácteos. Que é a China a dizer se vocês me chateiam eu também vos posso chatear, mas não declarou uma guerra. Portanto, nós não estamos verdadeiramente numa fase de guerras comerciais. Agora, o problema é mesmo a imprevisibilidade, e quando perguntas quais são os custos, embora haja em Portugal, por exemplo, há um setor que se está com bastante medo, que é o do vinho, especificamente parece-me que é o vinho verde, que é aquilo que os Estados Unidos são um grande destino. Portanto, mais uma vez aqui, por exemplo, podem não ser geral, mas terem setores... Era o que eu ia dizer. Há setores que podem ser particularmente penalizados neste processo. Mas a pergunta que tu fazes é uma pergunta abrangente, não é? É qual é o impacto que isto tem na fase em que nós estamos. O impacto que tem mais a ver com as expectativas sobre o que pode vir a acontecer. Mas pode vir a ter um grande impacto. Se ela quer ser. Uma guerra comercial generalizada a nível mundial, num mundo que hoje é altamente interdependente, é óbvio que causaria danos a todo lado, e aquilo que se está a passar nos Estados Unidos é que para os Estados Unidos, mesmo que para a Europa ou para a China isto não tenha ainda grande efeito, para os Estados Unidos esta sucessão de aumento de taxas alfandegárias sobre produtos importados está já a criar perturbações numa série de cadeias de valor. A aposta de Trump parece ser que após um aumento de preços de curto prazo, estou a trabalhar na racionalidade, porque eu acho que nós trabalhamos excessivamente e permanentemente na irracionalidade de Trump, e já se percebeu que não é boa ideia, acho eu. As tarifas, dizia eu que após um aumento de preço de curto prazo, as tarifas levem a grandes empresas a instalar novas fábricas na cintura industrial, onde se decidiram as últimas 3 eleições nos Estados Unidos. A reindustrialização pode ser um dos resultados, a reindustrialização dos vários blocos ou países pode ser um dos resultados de uma guerra comercial desta natureza. Nós temos de perceber o que é que entendemos por reindustrialização, se estamos a pensar que a indústria transformadora vai voltar a ter o peso nas economias que teve há 40 ou 50 anos. Não me parece muito expectável. Agora, haver uma inversão no processo de desindustrialização, ou seja, alguma desaceleração ou estagnação, uma melhoria marginal que seja do peso, algum aumento ligeiro do peso da indústria transformadora, eu acho que é algo que tenderá a acontecer. E do ponto de vista ambiental também era positivo, não é? Com ou sem tarifas alfandegárias. Aquilo que parece estar a acontecer nos Estados Unidos, e já está a acontecer, há empresas que estão a decidir localizar capacidade produtiva nos Estados Unidos com receio de haver uma escalada da guerra comercial e, na verdade, a voltar ao mundo dos anos 50 e 60, em que, porque é que tu tens produtores de automóveis americanos localizados na Europa?
porque na altura as taxas alfandegárias eram muito grandes e compensava-lhes mais vir produzir para a Europa do que exportar a partir dos Estados Unidos. E neste momento tende a acontecer o mesmo, mas quer dizer, na verdade acontece nos dois sentidos. Se começar a haver aumento das taxas alfandegárias... Mas eu não estava a falar só dos Estados Unidos, eu estou a falar se uma guerra comercial pode ter um efeito, todos os efeitos nefastos que pode ter um efeito, cada um dirá se é nefasto ou positivo, mas de reindustrialização, ou de fim, ou de redução da desindustrialização, se quiser, da Europa, dos Estados Unidos. Não é certo. Acho que algumas coisas podem contribuir para isso, mas imagina o caso dos automóveis. O que é que acontece? Tu tens automóveis europeus a serem vendidos nos Estados Unidos e automóveis americanos a serem vendidos na Europa. Se há um aumento das tarifas das taxas aduaneiras nos dois blocos, o que tende a acontecer é as empresas americanas que querem vender na Europa vêm produzir para a Europa, as empresas europeias que querem vender nos Estados Unidos vão produzir para os Estados Unidos. E tu perguntas-me, então há industrialização, reindustrialização? Não, porque o que acontece é, vai haver umas empresas que deixam de produzir dos Estados Unidos o que produziam para vender para a Europa e vêm produzir para cá. E o mesmo acontece no sentido contrário. Sim, mas aqui tens juntas a China, por exemplo. Tu tens mais industrialização se houver mais procura de bens industriais. Isso é uma questão fundamental, não é? Se há ou não, através das tarifas alfandegárias, uma estratégia bem sucedida de industrialização, ela não pode ser generalizada a nível mundial. Só pode haver reindustrialização da Europa se houver algum menor crescimento, por exemplo, da China, que tem sido a fábrica do mundo nas últimas décadas, não é? E, portanto, se tu me perguntares assim, achas que é expectável que nas próximas décadas os Estados Unidos e a Europa recuperem alguma capacidade industrial e o crescimento que houver a nível global da indústria transformadora não seja tão centrado na China como foi até agora? Eu diria que sim, mas não espero que isso seja o grande resultado da guerra comercial. Na última campanha, vamos aterrar em Portugal, mas mantendo no mesmo tema. Certo. Na última campanha eleitoral o PS tentou, acho que com pouco sucesso, pelo menos teve um sucesso inicial numa declaração de princípios, mas que depois não teve grandes consequências no discurso, colocar o eixo de uma política industrial, colocar a política industrial em Portugal no centro do debate. Teve pelo menos essa vantagem de dizer isto é debate, porque nem sequer existia no debate político português, mas acho que não teve outro. Com todas estas alterações geopolíticas, esse debate é mais premente e possível nesta campanha eleitoral? Sim, mas eu diria que é igualmente premente. Isto é, o mundo está sempre em mudança e o capitalismo em particular é um sistema cuja característica mais importante é mesmo a sua capacidade para se transformar em permanência, porque a concorrência entre empresas faz-se pela tentativa de diferenciação entre elas, o que significa estar sempre a introduzir novos processos, sempre a introduzir novos produtos, sempre a introduzir novas formas de organização, e isso significa que basicamente que estando a viver num sistema capitalista fortemente integrado a nível internacional, a estratégia de desenvolvimento de qualquer país tem de passar pela sua capacidade de perceber essas transformações e de se posicionar da melhor forma nessas transformações. E isso significa, para ser bem sucedido, ter capacidade de fazer apostas. Ter capacidade política industrial não é outra coisa senão induzir ou acelerar o processo de transformação estrutural das economias. Uma política industrial bem conseguida é uma... Não sei se ouviste Luís Montenegro na terça-feira dizer os portugueses escolhem e depois nós estamos aqui para ajudar. Olha, é assim, eu acho que... Eu não sei exatamente como é que os portugueses escolhem, como é que isso eu acho que ele queria dizer a economia. Sim, eu acho que acho essa afirmação tão desqualificada que eu fico sem perceber se Montenegro a diz... porque é ignorante e fala de coisas que não sabe, ou simplesmente porque diz coisas que acha que vão ter impacto do ponto de vista, vão ter impacto, mas que ele sabe que não correspondem à verdade. O governo do PSD tem estado a fazer um conjunto, a tomar e a promover um conjunto de medidas que eu chamaria de política industrial. A ideia de que o PSD no governo não escolhe simplesmente não é verdade. Se nós formos não existe nenhum governo na realidade, não é? No princípio. Sim, mas pode ser de forma mais assumida ou menos assumida. Vou dar um exemplo do que é o não assumida. Não é assumida, é não intencional. Por exemplo, muitos economistas vivem nesta ilusão de que se nós tivermos uma política de promoção da investigação e desenvolvimento que é atribuída independentemente do setor de atividade, quem faz a investigação e desenvolvimento pode beneficiar dessa política, que isto é uma política neutra.
não é uma política neutra, porque a investigação e desenvolvimento é um tipo de atividade que está concentrada, fortissimamente concentrada, num conjunto muito restrito de setores. No que já existe. E, portanto... No que já tem força, não é que já existe, no que já tem força, não é? Não necessariamente, quer dizer, a nível mundial 70% das despesas em ID estão concentradas em 3 ou 4 setores de atividade. É a aeronáutica, é a farmacêutica, os semicondutores e, portanto, a eletrónica de forma mais geral. E, portanto, tu quando dizes assim, eu vou apoiar a ID, não apoio setores, vou apoiar a ID, tu podes ter a certeza que quando apoias a ID, tu estás fundamentalmente a apoiar aqueles setores. Portanto, isto é uma forma de fazer apoios que são seletivos sem teres consciência ou sem assumires que estás a ter essa seletividade. Mas, do meu ponto de vista, o governo e as agências públicas no último ano têm ido muito mais longe do que isso. Quer dizer, a União Europeia elegeu há pouco tempo um conjunto de... O Draghi fala num conjunto de áreas prioritárias. Já antes disso, a Comissão Europeia falava de ecossistemas industriais. Neste momento foram elegidos um conjunto de setores de tecnologias emergentes que têm acesso a benefícios próprios e o governo está a promover alterações nos regulamentos dos fundos para acolher essas propostas da Comissão Europeia que visam apoiar determinado tipo de tecnologias. Portanto, a conversa de Montenegro é ou de quem não sabe o que se está a passar ou de quem está a querer vender uma ideia que ainda por cima é uma ideia bastante absurda, porque é assim. Se o objetivo de Montenegro for dizer assim, o Estado não tem de substituir os mecanismos de mercado, nós não devemos apostar em coisas em que à partida os agentes económicos privados em Portugal não decidiram dedicar-se. Eu digo, estou de acordo. Eu acho que uma política industrial bem sucedida vai sempre ter de se basear na realidade que existe, em competências, sejam elas empresariais, sejam elas tecnológicas, sejam científicas, onde o país tem potencial. Não é aí que divergimos. Onde divergimos é os mais liberais dizem deixem isso funcionar e o que for bom há de vingar. E isto simplesmente não acontece assim, porque os setores não vingam porque uma empresa individualmente é muito competente ou pouco competente. Os setores, principalmente aqueles mais emergentes, dependem sempre de um ecossistema, onde tem de haver fornecedores especializados, onde tem de haver formação profissional dedicada, onde tem de haver serviços tecnológicos. Mas, por exemplo, a indústria do calçado é um exemplo de uma escolha do Estado. Sim, a parte da escolha do Estado, seja, houve uma opção pública de dar prioridade a um setor que já existia, que reunia um conjunto de competências, mas quem diz o calçado diz, por exemplo, os moldes. Eu acho que são os dois grandes exemplos de política industrial bem sucedida nos últimos 40 anos em Portugal. São áreas de atividade produtiva que à partida existiam em Portugal, onde existiam competências empresariais, onde existiam competências tecnológicas e onde o Estado resolveu contribuir para um esforço com os privados, naquilo que eu costumo chamar as boas PPPs, não é? Como o colesterol, há colesterol bom e há colesterol mau. Os PPPs também há PPPs boas e PPPs más. As PPPs más são aquelas do setor das infraestruturas, em que basicamente o Estado assume os riscos e os lucros vão para os privados. As PPPs boas são aquelas onde o Estado percebe que não tem capacidade para decidir como é que os mercados vão evoluir, mas também percebe que as empresas por si só nunca farão todos os investimentos que serão necessários para garantir um desenvolvimento da economia portuguesa naquelas áreas. Tu achas que o PSD vai mudar o seu discurso no debate que teve há um ano com Pedro Nuno Santos e com o Partido Socialista sobre este tema? Olha, eu diria que se for inteligente sim, mas se for casmurro não. E depois de ouvir a entrevista do Montenegro há 2 dias, fico sem saber. Porque é assim, o governo, vários elementos do governo... Não foi uma entrevista, foram declarações, penso eu. Não sei, não tenho certeza, vi isso no jornal. Eu sei que vários elementos do governo estão ativamente envolvidos no desenvolvimento de instrumentos de política pública que visam apostar em determinadas áreas selecionadas. Sei que a União Europeia assumiu, não apenas com o relatório Draghi, que poderíamos dizer, ok, é o relatório de um perito, mas não é oficial. Depois do relatório Draghi foi publicado pela Comissão Europeia
um relatório que se chama a Bússola da Competitividade, onde mais uma vez são identificados um conjunto de áreas estratégicas de aposta a nível da União Europeia. O governo tem dito sistematicamente que subscreve esses documentos e acha muito bem esse esforço. Portanto, na verdade, o governo está a fazer isto. Eu acho que eu não quero estar aqui a dar a estratégia, a tática ao PSD nas eleições, mas eu, se estivesse na posição de Montenegro, provavelmente o que diria a Pedro Nuno Santos, quando ele dissesse o Estado tem de selecionar, eu responder-lhe-ia, mas nós já estamos a fazer isso. O problema é que fazem, mas não acreditam. Eles selecionam, mas depois não acreditam. E fazer as coisas sem acreditarem às vezes é um problema. Lemos dois grandes conflitos simbólicos, os dois fiscais, em torno do último orçamento de Estado, IRC e IRS jovem. Apesar de um ano depois da tomada de posse do governo e 3 da aprovação de um orçamento, que é muito pouco tempo, não é? São previsíveis, aqui não estou a pedir para fazeres um balanço, parece-me impossível ao fim de tão pouco tempo, não é? Mas são previsíveis consequências da descida do IRC na economia. Olha, eu não acredito nisso, mas não acredito especificamente por ser o IRC. Eu não conheço nenhum caso, e estudo muitos, eu não conheço nenhum caso de desenvolvimento económico de um país que tenha sido feito à custa de uma medida isolada. Eu não ignoro que o pagamento de impostos constitui um incentivo e que esse incentivo e que os incentivos contam. Agora, o efeito de transformação da economia que pode daí advir, sobre isso eu tenho as maiores dúvidas, e por 2 motivos fundamentais. Primeiro é, grande parte do investimento que é feito em Portugal com efeitos transformadores, que são os grandes investimentos, são feitos ao abrigo de regimes contratuais com o Estado que atribuem às empresas que os efetuam um conjunto de vantagens. Tem sido muito falado, por exemplo, o investimento de Volkswagen, da Auto Europa, neste novo modelo de veículo elétrico. Quando essas grandes empresas fazem grandes investimentos em Portugal, negociam com o Estado português uma série de vantagens, e uma das vantagens subsídios, uma série de coisas, e nomeadamente vantagens fiscais. E, portanto, a descida do IRS não tem impacto nenhum. Desculpa, do IRC não tem impacto nenhum sobre as intenções de investimento dessas empresas, porque os investimentos dessas empresas são negociados. A taxa, essas empresas podem estar 10 anos sem pagar IRC. Portanto o teu problema é ser uma descida cega e não direcionada. Não, isso é outra questão. A questão é, para a maior parte das empresas, a descida do IRC não vai ter mesmo um efeito de incentivo nenhum, ou tendo um efeito de incentivo, não é necessariamente um efeito de incentivo que vá alterar substancialmente a capacidade competitiva de Portugal. Porque não são só as empresas que podem promover a capacidade competitiva de Portugal que vão beneficiar dessa vantagem fiscal. Acresce que, se o objetivo é transformar e ganhar competitividade, não chegam mudanças de IRC, é preciso fazer muito mais, é preciso ter uma estratégia de cluster, de ecossistema, é preciso pensar como é que nós conseguimos promover. Repara, quando nós falamos em estabelecer prioridades, não é necessariamente porque nós achamos que alguns setores são melhores do que outros. É porque nós não podemos tomar atenção a todos. E para que um setor se torne competitivo à escala global, precisa muito mais do que simplesmente toma lá um subsídio ou toma lá um incentivo fiscal. Nós precisamos de todo um conjunto de atividades complementares que eu já referi há pouco. Formação profissional, serviços técnicos, fornecedores especializados, qualificações de alto nível. Isto, portanto, a questão aqui é, gasta-se recursos escassos com impacto, com efeitos que são muito limitados. No caso do pouco tempo depois das eleições, o INE revelou uma mudança de metodologia durante a Covid, e que tinha criado, foi por causa dessa mudança de metodologia, tinha criado a percepção bastante exagerada sobre a saída de jovens licenciados. Não estou a dizer que os jovens licenciados não saem, não são nos números que pareciam por causa desta mudança de metodologia. Estes números levaram o PSD a aprofundar, porque o IRS jovem vinha de antes, a aprofundar o IRS jovem. É uma redução fiscal, a redução fiscal, há alguma evidência mínima que seja que a redução fiscal trava a saída dos jovens do país? Não há de todo, e nem sequer há nenhuma evidência nos estudos disponíveis a nível internacional que cause uma melhoria relativa dos salários dos mais jovens.
há uma coisa que as pessoas tendem a esquecer-se tipicamente. Para as empresas, a maior parte dos jovens é trabalhador por conta de outrem, não é trabalhador por conta própria. E, portanto, em primeira instância, uma redução do IRS é uma redução dos custos para as empresas. Muitas pessoas acham, pensamento mágico, que aquilo que é para as empresas uma redução dos seus custos vai ser utilizado para aumentar os salários dos mais jovens. Acham porque vêem na folha de pagamentos que o salário brutão é X e se não pagassem o IRS... Exatamente. Se o IRS fosse mais alto, que receberiam menos. Não é? Se fosse mais baixo, como quisermos. Agora, na verdade, as empresas podem simplesmente aproveitar a descida de IRS para manter o nível de salário líquido, baixando o salário. Juntando-se que no caso do IRS bruto. jovem, como o IRS jovem cria uma grande, então na versão anterior ainda mais, não é? Uma grande desigualdade fiscal dentro da própria empresa, ainda é mais provável que isso aconteça para não ter um jovem a ganhar mais. Isso é a história da Suécia. A história da Suécia é muito interessante porque a Suécia instituiu um IRS jovem. E aquilo que se constatou foi, de facto, que os salários relativos dos mais novos e dos mais velhos não se alterou. Claro. E foram tentar perceber porquê. E a resposta é relativamente simples. Os jovens passaram a ser mais baratos. As empresas passaram a ter medo, tiveram medo de haver uma revolta dos mais velhos, porque de repente os mais novos passavam... Que é natural. Completamente natural. Tenho uma pessoa que entrou depois de mim, tem menos experiência do que eu, faz exatamente o mesmo que eu e ganha mais do que eu. Exatamente, não faz sentido nenhum. E portanto o que as empresas naturalmente fizeram foi distribuir os ganhos fiscais que tiveram com o abaixamento do IRS jovem por todos os trabalhadores. Nesse caso distribuíram por todos os trabalhadores. Também no caso da Suécia, porque há um nível de sindical muito forte e os sindicatos têm presença nas direções das empresas, etc. Agora, em muitos casos, simplesmente o que existe é as empresas usam aquilo para investimento ou usam aquilo simplesmente para aumentar os lucros. Achas que será debate nesta campanha o facto de se terem alocado, na realidade, assim, 2 mil milhões de euros de receita perdido, portanto 2 mil milhões de euros de receita no IRS jovem e no IRC, duas medidas que, não curiosamente, nunca mais ninguém falou, porque pelo menos não se falou, depois de terem sido aprovadas, o que provavelmente quer dizer que não estão a ter grande impacto. É cedo para percebermos isso. Eu não estou a ver como é que o IRS jovem... Eu acho que há um risco muito grande do IRS jovem ter algum impacto, mas em nichos muito pequenos, que é jovens altissimamente qualificados, que à partida já têm um poder negocial muito grande com as empresas, aos quais as empresas conseguem ganhar ali uma margem para lhes pagar um bocadinho mais. Mas quer dizer, estamos a falar de um nicho dos nichos nos nichos, com um aumento das desigualdades e com um proveito para o conjunto do país que é muito limitado para os custos fiscais que tem. Acho que concordarás comigo se eu disser que a crise económica e social mais grave é a da habitação, neste momento. Não é um fenómeno nacional, mas Portugal é o país da OCDE com pior relação entre os salários e o custo da habitação. As principais medidas do governo foram descer o IMT e oferecer garantias bancárias até aos 35 anos, mas também na desregulação parcial do alojamento local. Ao mesmo tempo, anunciou o regresso dos vistos gold e a intenção de retomar os regimes fiscais favoráveis a estrangeiros qualificáveis. Que efeito podemos esperar deste conjunto de medidas? Olha, eu acho que há aqui, mais uma vez, um recurso a pensamento mágico, económico, que muitas pessoas mais desatentas compram com facilidade, mas eu acho que precisa mesmo de ser questionado. Há aqui uma ideia básica que é se os preços estão a aumentar muito é porque há excesso de procura face à oferta e o que nós temos de fazer é estimular mais a oferta. Isto parece intuitivo, parece óbvio, não é? Se houver mais oferta, os preços baixam. Isto tem um problema fundamental, que é não percebermos que a procura neste momento não é uma procura fundamentalmente interna. Nós temos um fenómeno de aumento da procura internacional pelo imobiliário, que é uma procura... Se junta o desvio para o turismo, não é? Não, as duas coisas estão muito relacionadas. Há uma relação muito forte com o turismo, porque é assim, tu só vais querer, tu investes em ativos em função da expectativa que tens de que os preços desses ativos vão aumentar no futuro.
Quando a habitação se torna um ativo de investimento em vez de ser a satisfação de uma necessidade básica, ela fica sujeita a esse tipo de lógica. Ora, uma zona que está a bombar do ponto de vista turístico significa que a procura de alojamento, seja para que fins for, não é apenas alojamento turístico, porque quando o turismo é muito baseado em mão de obra e, portanto, quando aumenta o turismo também aumenta a mão de obra para suportar esse turismo naquela zona, vai impulsionar a procura que existe naquelas áreas, para além de que o turismo tende a dar visibilidade aos locais e, para simplificar, se tu tens um aumento de turismo muito grande de americanos em Lisboa, tu podes ter a certeza que vai aumentar o número de americanos que decidem vir viver para Lisboa por um simples efeito de visibilidade. E tu achas que o aumento da oferta, para ter algum efeito, teria que ser quase infinito? Ou seja, estamos a falar do mercado... Acho que a possibilidade de tu aumentares a oferta nas grandes cidades é sempre extremamente limitado. E, portanto, a resposta é... A resposta tem de passar por uma contenção da procura. Eu acho que é mesmo... E não a habitação pública. Não, a habitação pública está limitada, apesar de tudo. A habitação pública... São duas coisas diferentes. Não entra no bolo... Exatamente. Bolo e, portanto, consegue... São duas coisas diferentes. E tem efeitos no mercado, não é? Uma coisa é como é que tu consegues, através digamos assim, do imobiliário que está no mercado, limitar ou conter a tendência para um aumento muito forte dos preços. E isso é atacar todas as dimensões que existem do lado da procura. Claro, se houver espaço para haver mais oferta, ótimo. Mas acima de tudo, tu tens de pensar, não podes aumentar o alojamento local, não podes estar a dar mais incentivos para residentes não habituais, não podes estar a dar vistos gold, não podes estar a dar benefícios fiscais a fundos de investimento que têm uma lógica... Tens consciência que depois a extrema-direita vem dizer e não podes aceitar mais imigrantes que também aumentam os preços. Mas repara, eu não tenho um problema com pensarmos qual é a estratégia que temos ao nível da imigração, não pela imigração. O nosso tempo está a derrapar bastante. Mas pela estrutura produtiva, quer dizer, quando apostamos em turismo, nós o que estamos a fazer é apostar em larga medida em setores que dependem muito de mão de obra que nós não temos, não é? E que vamos penalizar um conjunto de outros setores de atividade económica que são muito mais promissores. Já vou fazer uma pergunta sobre o turismo. Okay. Então, mas espera lá. Vou-te fazer agora. Mas a habitação, em relação para além das medidas lá da procura, a oferta da habitação pública é muito importante, fundamentalmente porque através da habitação pública tens um muito maior poder de limitar os efeitos da especulação sobre o acesso à habitação. Para conseguir, é impressionante quando nós olhamos, comparamos, o que conseguimos. É claro que era construção de má qualidade, foi um mau projeto, ao contrário do que se diz o PER no princípio do século. Foi o balanço... É mesmo um problema em muitos casos. É um problema e esse balanço não está feito porque, pronto. Mas agora não é isso que eu estou aqui a debater. Conseguimos construir uma quantidade brutal de casas em muito pouco tempo. E passaram 20 anos. Porque é que... Ou seja, a minha pergunta é, se nós não temos as nossas regras de contratação pública não tornaram basicamente impossível este tipo de investimentos com alguma velocidade? Não, acho que temos que as mudar. Acho que o motivo pelo qual não tiveste habitação pública, investimento em habitação pública, foi porque se conjugou uma pressão muito grande sobre as contas públicas, que levaram os governos a procurar todas as formas de conter toda a forma de despesa. Mas a verdade é que quando se faz um investimento demora muito tempo. Mas a juntar-se a isso governos que, por necessidade ou por convicção, passaram a adotar o discurso de que esses problemas se resolvem através de mecanismos de mercado. E o resultado é o que sabemos. Falando do turismo, esta semana reforçaste no teu artigo do Público os riscos de concentração do investimento do turismo que estavas aqui a falar. Não precisas de repetir o que já disseste, mas quero que digas mais algumas coisas, que é uma atividade de baixo valor acrescentado e com peso na nossa economia que nos torna próximos de países pouco desenvolvidos. O turismo domina a economia nacional pela sua força ou pela fraqueza dos outros setores? É a minha dúvida. Mas uma das coisas que já se aprendeu há muito tempo é que esses processos autoalimentam-se, não é? Num país onde o turismo está a aumentar o seu peso
Eventualmente, porque os outros setores estão a passar por uma fase em que têm muita dificuldade em afirmar-se, vai tornar a vida ainda mais difícil aos outros setores, porque o turismo, nós estávamos a falar há bocado de imobiliário, o turismo atrai investimento imobiliário que tipicamente leva a um aumento dos preços imobiliários. Os turistas, que tipicamente vêm de países de rendimentos mais elevados, provocam inflação nos bens de consumo, e quanto maior for o aumento dos custos do imobiliário, dos bens em geral numa sociedade, menor é a competitividade dos setores que dependem fundamentalmente da competitividade de preço para sobreviver. E isso tem acontecido, é uma coisa que já se conhece há muitos anos em muitos países, e em Portugal isso também acontece. Quer dizer, qualquer empresa que queira atuar a partir de Lisboa ou de Porto, que são as duas cidades que albergam a maior parte das sedes de empresas relevantes do país, hoje têm de enfrentar custos muito maiores, não apenas de alugueres, mas também dos salários que têm de pagar aos seus trabalhadores. Além da transferência de recursos geracional e social, temos uma transferência do setor produtivo para um setor rentista, e no caso da habitação, não é? É muito impulsionado pelo turismo. Sim, vamos lá ver. Eu não quero demonizar completamente o turismo, porque o turismo é uma atividade para já, porque nós em geral gostamos de viajar, não é? E portanto, e sabemos que isso tem um conjunto de benefícios até para a paz no mundo, se quisermos pôr nestes termos. O turismo tem um lugar na estratégia de desenvolvimento dos países, mas é um erro, um erro tão grande ou maior do que achar que o turismo deve ser combatido, achar que o turismo é uma atividade sem custos. O turismo tem muitos custos, tem muitas externalidades negativas, usando expressões de economista, sobre o ambiente, sobre os preços das casas, sobre as infraestruturas, sobre os serviços coletivos, e portanto nós temos de perceber que ter muitos turistas causa problemas não apenas à qualidade de vida, mas também à sustentabilidade dos sistemas sociais e à viabilidade de outros setores de atividade económica. Tens uma série de publicações onde tentas demonstrar a ideia, portanto isto é para... Não é, apesar de tudo, não é o turismo só que está a crescer. E tentas desmontar a ideia feita sobre a falta de investimento estrangeiro e qualificado no país, realçando que lentamente o perfil está a mudar, o perfil desse investimento. Em que aspectos e áreas é que isso se nota? Para termos aqui um apontamento positivo. Sim, vamos lá ver. Deixa-me começar pelo apontamento menos positivo. Eu acho que o grande problema destas coisas é tudo ou nada. Nos dias que correm nós não podemos ter conversas minimamente razoáveis, temos de dizer que é tudo bom ou tudo mau. Vale a pena sublinharmos o lado mais cético em relação a isso. Se tu comparares a estrutura produtiva da economia portuguesa entre 1995 e 2025, há duas constatações óbvias que retiras. Em termos de grandes alterações estruturais, tu tens uma redução muito substancial da indústria transformadora e um aumento ainda maior do setor imobiliário. E quem acha que isto é sustentável de desenvolvimento económico a prazo é porque verdadeiramente nunca estudou bem a história de desenvolvimento económico dos diferentes países. Portanto, a evolução estrutural da economia portuguesa como um todo não me deixa motivos para grande satisfação. Dito isto, a economia portuguesa hoje não tem nada a ver com a economia portuguesa há 20 anos. O investimento que foi sendo feito ao longo de décadas em qualificações, em ciência, em tecnologia, em infraestruturas tecnológicas, está efetivamente a refletir-se num conjunto crescente. Tu, provavelmente, se fosses ver estes dados há 20 anos, tinhas muito poucas dezenas de empresas que faziam atividade de investigação e desenvolvimento, e hoje tens vários milhares, provavelmente qualquer coisa próxima de uma dezena de milhares. Tu, se olhasses há 20 anos para a quantidade de empresas que tinha presença em mercados externos enquanto exportadoras diversificados, tu estarias a falar mais uma vez de poucas centenas ou poucos milhares. Hoje já começas a ter dezenas de milhares de empresas. Portanto, a economia portuguesa não é a mesma que era. A economia portuguesa está a desenvolver-se. Agora, o problema é que nós temos um alvo em movimento. As economias alteram-se com grande velocidade, a organização dos mercados mundiais altera-se, as tecnologias têm evoluído de uma progressão enorme, as oportunidades de financiamento para o desenvolvimento de diferentes setores, em função de vários dos fatores que discutimos anteriormente, também se vêm a alterar, e ou existe uma estratégia para isto ou não existe. E, portanto, eu, apesar de considerar que as transformações existem,
Também considero que, por um lado, ao nível agregado, a mudança não é aquela que nos garante um crescimento sustentado, e, acima de tudo, vejo muito pouco a ser feito de forma sistemática pelos governos, não apenas pelo atual, mas pelos anteriores também, para que tenhamos uma visão de longo prazo que torne esta economia verdadeiramente promissora. Para além do IRS jovem e do IRC, de que já falámos, o excedente herdado pelo governo anterior parece ter sido consumido pelas carreiras especiais do Estado, como vinha a ser exigido. O governo fez bem ou desbaratou o que podiam ser recursos necessários com a turbulência necessária internacional que estamos a atravessar? Ou foi o governo anterior que falhou? Foi o governo anterior que falhou. O governo anterior desenvolveu um fetichismo em torno dos valores do déficit, que chega a ser verdadeiramente doentio. Quer dizer, meteram na cabeça, a parelha Costa Medina meteu na cabeça que era... sim, mas houve ali naquela fase final do governo, nos últimos anos... Uma coisa propagandística, parece-me, chegar com... Mas eu às vezes tenho a sensação que foi mesmo, há uma dimensão fetichista, que é, nós não vamos abandonar o governo com o rácio da dívida pública acima dos 100% do PIB. E, portanto, nós seremos felizes no dia em que a dívida esteja abaixo dos 100% e que as taxas de juros pagas por Portugal sejam inferiores às de França. Pá, ótimo, conseguiram, parabéns. Dou-vos os parabéns, perderam umas eleições à custa disso e deram a oportunidade ao governo que veio a seguir para fazer uma coisa que era absolutamente crucial. Era crucial? Quer dizer, nós não podemos ter uma administração pública, sejamos claros sobre isso. É uma pergunta, eu estou a fazer uma pergunta. A administração pública portuguesa esteve a ter perdas reais de salário durante as duas primeiras décadas do século XX. Perdas reais de salário. Neste momento, é particularmente difícil ter pessoas... É que não é só uma questão de justiça social, é uma questão mesmo de eficácia até económica do país, o Estado funcionar. Não é? É uma questão de gestão. É uma questão de gestão. Eu, se quero ter uma organização que funciona, não posso fingir que paga às pessoas. Eu finjo às pessoas que lhes pagam e elas fingem que trabalham. Esse não é bem o objetivo. E, portanto, não era sustentável o congelamento das carreiras e o congelamento do poder de compra. Não é sustentável. E pior do que isso, não era necessário. Epá, mais uma vez... imediatamente começa a haver a gente a salivar e a dizer vocês querem levar o país outra vez para a bancarrota. Pá, desculpem lá. É assim, o país o que precisa, e eu nisso sublinho em absoluto, é de ter uma estratégia clara de redução do rácio da dívida pública. Eu acho mesmo importante. Agora, o ritmo a que isso é feito pode determinar que o Estado tem 1.000 milhões de euros para gastar em investimento público absolutamente essencial para garantir que há educação pré-escolar para todas as crianças, que não há pessoas a passar fome em Portugal, que há um sistema científico e tecnológico capaz de apoiar a competitividade da economia portuguesa a prazo, ou atingir o número mágico de ter dívida pública em 99% do PIB. Eu não acho que isto seja verdadeiramente razoável. O discurso dominante associa crises políticas a crises económicas. Evidentemente que as crises políticas criam alguma incerteza, mas a verdade é que, como eu disse na introdução, nós tivemos 3 eleições em 4 anos e tivemos os melhores crescimentos dos últimos 20 durante esse período de enorme instabilidade. E a minha pergunta é se numa economia dependente e tão aberta como a portuguesa faz assim tanta moça haver eleições e até mudar governo. Não acho que seja irrelevante. Acho que os motivos pelos quais as pessoas habitualmente esperam que haja uma grande moça, que é o fator incerteza e o fator bloqueio, ou seja... não se sabe se os governos que vêm a seguir vão mudar muitas suas políticas e isso paralisa os atores privados. Olhando para os últimos 20 anos não houve grandes mudanças, a não ser durante toda a Troika. Não houve grandes mudanças e a outra ideia é o aparelho de Estado fica bloqueado quando não há governo. Quer dizer, nem uma coisa nem outra são verdadeiras, para o bem e para o mal, e eu acho que há algumas coisas de bem e muitas coisas de mal. A alternância de partidos no governo não significa grandes mudanças nos como sabe, a Bélgica esteve
meses e meses sem governo. Não é a mesma coisa, mas pronto. Não, está bem, mas além disso, uma boa notícia é que hoje nós temos, apesar de ser possível ainda tornar muito mais autónomos e profissionalizadas as agências públicas e o aparelho de Estado, já há um nível de autonomia suficiente para que grande parte das coisas que são importantes continuem a correr independentemente daquilo que se passa com os ciclos políticos. Agora, há uma questão que a mim me preocupa muito, que é, nós quando temos ciclos políticos muito curtos, isso significa que os governantes estão sempre muito mais focados nas eleições que vêm a seguir do que propriamente no desenvolvimento do país a prazo. Quer dizer, a maior parte dos governantes pensa a 4 anos. Mas 4 anos sempre é melhor do que 6 meses ou 1 ano, não é? Eu acho que tivemos... E há o risco destes ciclos curtos levarem a uma governação permanentemente concentrada. Eu acho que nós tivemos 11 meses de governo de Montenegro em que a maioria dos governantes teve mesmo a pensar que o governo ia cair, não é? No momento em que isto iria acontecer e a governar para esse fim. E eu acho teve que... coisas, segundo a tua opinião, teve coisas boas, como a resolução dos problemas dos funcionários. Exatamente, e lamento que isso não tenha sido feito pelo governo anterior. Agora, quando o foco está todo em saber como é que nós garantimos os nossos índices de popularidade e não como é que o país se pode pensar a si próprio a prazo, eu acho que aí temos um problema. Muito obrigado, Ricardo, por esta hora e 15 de conversa. Espero que tenha contribuído de alguma forma para ajudar a um guião de 2 meses de debate. Tenho as minhas dúvidas, mas talvez. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.